Este é o Novo Testamento de Carreirinha. Hoje, 1 Coríntios 14, de 20 em diante. Eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outras pessoas a falar 10.000 palavras em outra língua, quando ninguém me entende e todas as mentes ficam infrutíferas. Ah, meus irmãos, não sejais meninos tolinhos no discernimento, como vocês têm sido, na malícia, na maldade. Aí sim, sede puros, sede crianças na maldade, mas no discernimento não sejam meninos. Quanto ao juízo, quanto ao discernimento, ao entendimento, à maturidade, sede homens genuinamente sábios e amadurecidos. Na lei de Moisés está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas, o dom de línguas e toda a variedade de línguas nos dons espirituais constitui um sinal não para os crentes, mas quando elas são línguas que prorrompem, como línguas de homens, de outras nações, de outras culturas, de outras etnias, que aquele que está falando não conhecia, e nem as estudou e nem as aprendeu, e fala, e tem alguém no ambiente que é daquela outra cultura, daquela outra língua, e que o entende, portanto, falando na sua própria língua materna. Nesse caso, esse tipo de língua constitui um sinal não para os imediatos, para os crentes imediatos da cultura imediata, mas sim para aquele que, sendo incrédulo, pertence a uma outra cultura, língua e etnia, e estando presente se assusta por ver que ouviu o evangelho falado por quem não conhecia sua língua materna e o ouviu como glória e sabedoria de Deus. Isto sim é um sinal, e muitos deles, quando esse tipo de milagre acontece, creem aturdidos e perplexos. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem pessoas que não compreendem, que não discernem e que nem foram sequer instruídas a respeito desse fenômeno, portanto, o que lhes acontecerá é que dirão que vocês todos são loucos, ou não é verdade? É claro que sim. Não há outro modo de interpretar, porque de fato é loucura quando é assim manifesto. Porém, se todos falarem racionalmente, para consolar, para exortar, para edificar, trazendo a profecia do Evangelho sobre todos os ouvintes, e nesse caso vir a entrar neste ambiente algum incrédulo ou alguém incauto que não foi instruído, ora, quando é assim, e se está falando com racionalidade a língua que todos entendem, essa pessoa é convencida, é discernida
e se sente discernida e diz: tudo que se está dizendo é pertinente a mim, cai como uma luva no meu coração. E assim tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, trazidos à luz pela palavra do entendimento, de modo que a pessoa, quando percebe, está tendo a sua alma analisada pela palavra, sem que aqueles que falam tenham qualquer ideia de que é assim que o coração daquele ouvinte está se sentindo e dizendo: era tudo para mim. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, porque a palavra da verdade, da pertinência da verdade, aplicada ao coração humano, foi ouvida, foi proclamada e foi acolhida por quem precisava. Que fazer, meus irmãos, diante disso tudo? Quando vocês se reúnem? Ora, melhor tipo de reunião é aquela que acontece com maturidade, com sabedoria. Ou seja, quando vos reunis, um traz um salmo, outro uma palavra de ensino, outro traz uma revelação de uma percepção coerente com o Evangelho, mas que aquele grupo ainda não tinha discernido. Um outro ainda fala em línguas, se houver quem o interprete, e isso tudo tem que fazer sentido, porque se não for para edificação, se não trouxer a racionalidade da mensagem do Evangelho, é melhor que ninguém faça nada. No caso de alguém falar em outra língua, num ambiente público, isso já é uma exceção, uma concessão, não deve ser adotado como prática. Mas no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete, e a interpretação tem que ser coerente com o ensino do Evangelho. Do contrário, não poderá ser tida como uma interpretação verdadeira. Ela tem que carregar o Espírito de Cristo, do amor de Cristo, das direções ensinadas por Jesus. Mas não havendo quem interprete segundo o Espírito de Cristo, então que fiquem todos calados, que ninguém abra a boca em outras línguas, em qualquer ambiente público. Ao contrário, como quem fala em outras línguas edifica apenas a si mesmo, que fale em casa, consigo mesmo e com Deus. Tratando-se daqueles que têm o dom da palavra, da profecia que consola, exorta e edifica, falem apenas 2, estourando 3 no máximo, e os demais discernam, porque não basta alguém chegar e dizer em nome de Deus qualquer coisa, os outros têm que julgar, tendo Jesus, tendo o Evangelho como chave interpretativa, tem que julgar para ver se o que foi dito é coerente com o Evangelho. Não existe essa história de dizer, porque ele se diz ungido do Senhor, tudo que ele diz é de Deus. Não necessariamente. Os outros julguem de acordo com a pedra de esquina que é Cristo. Este é o crivo absoluto. Se, porém, alguém trouxer uma revelação e aquele que estava falando e que sente que um outro está desejando trazer também uma palavra, que o primeiro cesse, para que não haja um monólogo eterno, que haja oportunidade para um outro, mas tudo precisa ser julgado
conforme o Evangelho. Do contrário, não é para ser crido. Porque todos podem falar, profetizar, dizer o que pensam, o que entendem, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Mas tudo tem que passar pelo crivo de Jesus como chave interpretativa, do Evangelho como a referência absoluta, com a qual, em relação a qual, todo dizer em nome de Cristo, em qualquer lugar, precisa ser coerente. E prestem atenção, não existe essa história de dizer, eu falei porque eu não me aguentei, foi compulsivo. Não é verdade. Porque os espíritos, o meu espírito, que sou um profeta, que prego para consolar, exortar, edificar os corações, meu espírito está sujeito a mim. De modo que eu falo quando quero e não falo quando não quero ou quando não devo. Porque a palavra de Deus em mim não é uma possessão compulsiva. Ela segue o fluxo do bom senso e da racionalidade. Porque Deus não é Deus de confusão, de loucura nem de gritaria. E sim Deus de paz, de bom senso, de graça, de moderação, como acontece em todas as igrejas, genuinamente igrejas. Portanto, em razão do ambiente no qual vivemos, no contexto dessas igrejas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, diz Paulo, no 1º século da nossa era, ele diz, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, pelo ambiente, pela cultura, pela influência ainda do judaísmo, mas por isso estejam submissas, conforme a lei o determina, para que nós não criemos confusão, porque os cultos de vocês, vistos pela perspectiva da sobriedade recomendada nas Escrituras, tem que ser interpretado como loucura. Por isso, não façam isso. E digo isto às mulheres, não porque em Cristo seja assim, porque em Cristo não há distinção entre homem e mulher, entre sexo, nem entre coisa alguma, mas no nosso ambiente imediato, onde eu ensino princípios e faço aplicativos conforme a relatividade do tempo, da história e do momento, é que eu digo em relação a isto, que as mulheres que desejam aprender, interroguem em casa os seus maridos no caso deles terem compreendido, porque nesse ambiente cultural em que vocês estão, é vergonhoso quando a mulher se torna estapafurdiamente colocada nas suas externalidades e que parte para confrontações no ambiente. Isso tudo é visto de maneira estranha no contexto da cultura na qual nós estamos. E nós não estamos aqui para criar confusão, porque a palavra de Deus não se originou no meio de vós e vocês não têm permissão para inventar um modo de prática do Evangelho que seja uma confrontação escandalosa aos modos normais de certa calma e quietude e serenidade, coerentes com o espírito do Deus da paz. Se alguém se considera profeta ou uma pessoa madura espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor esse princípio que eu estou enunciando sobre a necessidade de que haja moderação em todas as coisas. E se alguém o ignorar, certamente será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com discernimento,
com zelo, com cautela, com prudência, os melhores dons. O dom dos dons é o amor. Mas no que diz respeito aos dons que são serviços hoje, mas que passarão depois, quando o que é perfeito chegar, eu preferiria que vocês procurassem o dom de profetizar, o dom de pregar, o dom de falar, o dom de edificar, o dom de exortar, o dom de consolar a alma do próximo. Também digo, não proibais o falar em outras línguas, apenas orientem as pessoas para falarem em casa e não trazerem as línguas para o ambiente público como balbúrdia. E tudo que vocês fizerem, lembrem-se, é a Cristo Jesus que estamos servindo. Ele viveu com decência, com ordem, com moderação e com sabedoria. Não gritava na praça e nunca se ouviu promover balbúrdias ou incitar coisas dessa natureza. Por isso é nesse espírito que andamos e fazemos tudo com decência, com paz e com ordem. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. VNVTV, o canal é você.